Com a vitória do Flamengo, excelente vitória diante do Palmeiras. Tinha um risco aí do Palmeiras abrir 7 pontos em relação ao Flamengo, né? Na liderança do Campeonato Brasileiro, mas o Flamengo conseguiu essa vitória fora de casa, numa semana importante para a equipe também. Tem Libertadores, tentar garantir a classificação à próxima fase da competição. E num momento crucial também na partida ali naquele segundo tempo, quando o Flamengo começou melhor. Jailson, essa é a vitória que o Flamengo precisava, digamos assim, claro, vai precisar da vitória na Libertadores e tudo, mas é aquela vitória contra um rival importantíssimo, que vai brigar pelos títulos contra o Flamengo. Aí o Flamengo vem a São Paulo, ganha o jogo, e é aquela vitória que a torcida queria, que a torcida precisava. Gelson, tudo bem? Bom fazer programa com você, hein, tudo querido? bem. O primeiro. Você é o segundo aqui no Linha, mas... Sim. Boa noite, William. Boa noite aos fãs de esporte. É isso, o Flamengo realmente precisava dessa vitória, ainda mais nessa semana, como você bem disse. Tem jogo decisivo pela Libertadores na sequência contra o Tátira. Tudo bem que a vitória contra a LDU já deu uma aliviada, né? Mas era ali o confronto direto, sim, pela liderança do campeonato. Até porque o Palmeiras, se vencesse esse jogo, ia disparar. E da forma que foi também, né? O pênalti, o Rossi pega o pênalti. Depois tem toda a questão do pênalti pro Flamengo também, que a gente vai tratar aqui. Mais uma baita vitória num jogo decisivo, sim, por conta do Palmeiras, né? O Palmeiras poderia abrir uma distância considerável. Então o Flamengo diminui para 1 ponto, confronto direto fora de casa, eu acho que esse é o ponto mais importante. E da forma que foi, consegue os 2 gols ali. Vitória muito importante, sim. Abre bem a semana, né? Para a semana que vai ser de Libertadores. É aquela confiança danada, né? A semana já resolveu a parada pela Copa do Brasil, dá essa resposta no Campeonato Brasileiro e pode encaminhar aí também uma classificação na Libertadores que esteve ameaçada. Breiler, é nessa pegada mesmo? Você olha para o Flamengo de hoje? Porque eu estava lembrando dos jogos desse ano. Vamos lá, campeonato estadual. A gente não vai dar aquele peso todo, né? Libertadores, teve dificuldades na fase de grupos. Não teve nenhuma vitória assim. A última, claro, contra a LDU foi importante. Mas talvez tenha sido o resultado mais expressivo do Flamengo esse ano, não? A vitória sobre o Palmeiras aqui em São Paulo, tudo bem? Boa noite, William. Boa noite, companheiros. Boa noite para o fã de esportes. De fato, não foi a partida mais brilhante do Flamengo. O Flamengo já fez jogos melhores, não só nessa temporada, mas no Campeonato Brasileiro, Corinthians, goleada no Juventude. Mas, embora não tenha sido um jogo vistoso, foi um jogo muito competente no plano que o Filipe Luís tinha para o Allianz. E no primeiro tempo, sofreu pouco, não dá para dizer que o Palmeiras conseguiu sufocar o Flamengo. Até teve mais finalizações ali, mas o Flamengo com o jogo bem controlado. Teve o pênalti, né? Não, o pênalti, se a bola entra do Piquerez, poderia ter um roteiro diferente, mas mérito também do Flamengo de ter um grande goleiro como o Rossi. Está numa fase maravilhosa. Passando segurança total. E nesse aspecto eu vejo que o Filipe Luís conseguiu anular muitas das armas do Palmeiras. Então o Palmeiras que tem o jogo com Estevão, o jogo em profundidade, vertical, o Filipe Luís neutralizou da melhor forma. Varela e Alexandre, os dois, muito bem. Jogo impecável da dupla de laterais. O Varela até termina o jogo no meio-campo. Mas o Flamengo muito consciente do que estava fazendo no Allianz. E no segundo tempo, também não teve ali o brilho dos jogadores de frente, até o Cebolinha muito abaixo. O Michael entra melhor, né, dando mais continuidade às jogadas, mas ainda assim pecando, como sempre, no acabamento final. Mas um Flamengo que já encontrava mais espaços para sair, principalmente com o Luiz Araújo. O Luiz Araújo acha a bola no Arrascaeta e aí a genialidade típica do Arrascaeta para ganhar no drible, sofreu o pênalti do Murilo. Mas para mim a proposta de jogo do Flamengo foi muito bem executada. E até depois com as mexidas do Filipe Luís, o Wallace Ian e Pedro entram muito bem no jogo. Então foi um Flamengo muito consciente, não foi brilhante, mas foi um Flamengo muito... Num jogo de Campeonato Brasileiro de pontos corridos, o Flamengo muito copeiro. O Flamengo que o torcedor esperava ter visto mais na Libertadores, com esse espírito de competição. De num jogo dessa maneira, mesmo que não tivesse a bola o tempo inteiro, e até no primeiro tempo o Filipe Luís tentou controlar um pouco mais com a posse, mas um Flamengo com muita energia em campo, vivendo muito o jogo, e as escolhas do Filipe Luís muito feliz. Everton Araújo foi muito bem como volante, destacando novamente os laterais, as mexidas funcionando. Então o Filipe Luís, se houve questionamentos em jogos anteriores, se houve oscilação, dessa vez foi
praticamente irretocável no Allianz pela proposta de jogo e pela maneira como o Flamengo soube anular as principais armas do Palmeiras. E que fase do Arrascaeta, né, André? Em gols, em assistências, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Nem fez um primeiro tempo tão brilhante assim. É um pouco discreto, né? Um pouco discreto, pouco mas afastado dos principais lances. Na hora que precisou, ele decidiu, né? Ele abriu o caminho da vitória. Boa noite a todos. Boa noite. Prazer estar aqui mais uma vez, uma excelente semana a todo mundo. Ele é um jogador muito diferente, muito superior, né? A capacidade dele de leitura de jogo, em especial, na minha opinião, é o que o diferencia. Além de ser o falso lento, o jogador que parece que não está, mas está. Essas características todas que, se você for olhar em gente no passado e no presente que executa no futebol funções em campos semelhantes à do de Arrascaeta, os melhores possuem essas mesmas características. Eles têm coisas em comum, que são essas impressões de ser, às vezes, ser um jogador afastado do que está acontecendo, mas quando ele está, e principalmente evidente, quando ele pega na bola, a coisa é muito diferente. O Flamengo consegue, já num estágio bem adiantado da carreira dele, nesse momento, ao que parece, conservá-lo para que ele possa estar presente em jogos do perfil do de hoje, né? Hoje, o Flamengo precisava ter o melhor à disposição do seu treinador, porque era um jogo importante para o campeonato, para as pretensões do Flamengo no campeonato. A gente tem a tendência a olhar cada rodada do Brasileirão como se ela fosse uma fotografia, né, uma coisa estática e nos revelasse informações muito importantes. Mas, na verdade, é uma sequência, né? O campeonato é muito mais um filme do que uma série de fotos. Embora, tecnicamente, um filme seja uma série de fotos, mas eu não estou falando sobre... Eu não estou falando sobre isso aqui. Não, daqui a pouco, não, André, peraí. Já vai alguém aí, seu ex aí. Calma aí, o pessoal entendido em cinema, calma aí. Não era bem isso. Mas o De Arrascaeta é um jogador muito decisivo. O Flamengo tem vários jogadores acima da média. Eu acho que a diferença que o elenco do Flamengo apresenta para todos os outros aqui no nosso continente, não só no nosso país, é a quantidade de jogadores que numa determinada tarde ou noite podem resolver um jogo. Ou juntos podem desequilibrar um jogo, né? Muita gente tem dito, porque o Flamengo, em especial na Libertadores, não faz a campanha que se imaginava. A gente pensava que o Flamengo ia zerar a fase de grupos, como o Palmeiras fez, ou vai fazer, né? Porque as coisas não terminaram ainda. E o Flamengo está aí com dificuldade, né? Teve um jogo decisivo na rodada anterior, tem mais um agora. Mas isso não significa que o elenco do Flamengo não seja o que ele é. Né? É claro, ao final do ano a gente vai poder dizer, olha, esse elenco que parecia ser o melhor não jogou como o melhor, ou esse elenco que parecia ser o melhor, de fato, jogou como o melhor. Só que a gente também vive um período em que os times do momento, eles duram um pouco. Até esse fim de semana, qual era o time do momento aqui no Brasil? Palmeiras. Palmeiras. Perdeu hoje em casa para o Flamengo, significa que não é mais? Não, continua. Se você olhar com um pouco de distanciamento, você fala, não há nenhum motivo para achar que isso mudou, né? É absolutamente normal o Flamengo vir ao Allianz Parque e vencer o Palmeiras. É absolutamente normal o Palmeiras ir ao Maracanã e vencer o Flamengo. O fato é de nos últimos anos, esses dois times serem oponentes bastante energéticos e com rivalidades que saem do campo de futebol, como você falou agora há pouco, só mostra o potencial que eles têm colocado dentro de campo nas últimas temporadas. Às vezes tem a companhia de alguém, um terceiro time, às vezes um quarto time, mas na média, nos últimos anos, esses são os dois clubes que têm feito os trabalhos que mais vencem e de formas diferentes, né? O Palmeiras é administrado de um jeito, o Flamengo é administrado de outro. O Palmeiras trata a sua questão da comissão técnica, principalmente o seu treinador, de uma maneira diferente da que o Flamengo faz, mas esses times são aqueles times que a gente espera que vençam as coisas importantes no calendário. No jogo de hoje, a minha impressão foi que o Flamengo conseguiu ser melhor nos momentos em que as coisas se encaminhavam por um placar não definitivo em relação ao que aconteceu no primeiro tempo, mas muito, muito importante para o destino do jogo. Então, se o Rossi não pega o pênalti que pegou, talvez a gente estivesse aqui falando sobre outro resultado. E é meio complexo, chato ter que falar de arbitragem depois de um jogo como esse, com esses jogadores em campo, essas equipes, esses técnicos, mas a gente vai ter que falar. Não tem jeito. Vai ter que falar disso e vai ter que falar também
dessas bobagens que Dos dois lados, né? que os dirigentes brasileiros costumam fazer, como se eles ainda estivessem na fase do amadorismo. Tem a declaração Ou melhor, do Boto. eles ainda estão. Sim, sim. Nós é que insistimos no profissionalismo. Tem a declaração do Boto, tem a declaração do José Martins também, João Martins também, enfim, tem muita coisa aí pra gente destrinchar aí desse jogo aí com vitória do Flamengo. Não são brasileiros, hein? E não são brasileiros. Não são brasileiros, mas já foram contaminados pela maneira como as coisas funcionam aqui e o tipo de humor, entre aspas, Fizeram... que às vezes é levado para o público. E fizeram algumas referências a questões brasileiras ali, questão de terceiro mundo, de jeitinho brasileiro e tal, isso. e não pegaram muito bem. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, hein? O senhor tá bem? Como é que tá, William? Tudo certo? Tudo bem? O Flamengo deu uma resposta hoje para quem dizia que o Palmeiras está bem na frente, o Flamengo está ficando para trás e tudo, essa distância vai abrir para 7 pontos. Está dada a resposta já? Boa noite mais uma Boa vez noite. ao senhor, Breiler, André, Jailson, aos fãs do esporte. Durante a semana, eu fiz questão de bater muito numa tecla porque eu não via diferença Verdade. de qualidade de atuação entre Flamengo e Palmeiras. Para mim, a grande diferença é o Palmeiras oscila pouco. O Flamengo, às vezes, joga muito mal. Nas raras vezes em que o Flamengo jogou muito bem, ele foi melhor que o Palmeiras. Até que o Flamengo tem jogadores mais decisivos que o Palmeiras, apesar do Palmeiras tê-los em quantidade também. Acho que hoje foi muito uma reprodução do que as equipes vêm fazendo. E por detalhes, a vitória foi flamenguista. Porque eu tenho absoluta certeza que, se o pênalti é convertido, eu vou falar depois sobre a arbitragem, Sim, sobre a os gente vai pênaltis, chegar lá. não vamos atropelar a pauta, do Palmeiras, do Piquerez, o jogo era outro. O jogo seria outro. Porque não é um jogo de mata-mata, mas ele tem questões emocionais ali maiores, a rivalidade, a possibilidade que havia do Palmeiras abrir 7 pontos. O Flamengo com uma pequena crise de confiança, o Palmeiras ganhando jogos no final, jogos inclusive em que o Palmeiras teve atuações em que deu o contra-ataque para o adversário, como fez hoje depois de tomar o gol. O Palmeiras, no limite, não tomou um gol contra o Ceará. O Palmeiras contra o São Paulo, jogou melhor, teve posse de bola, mas não conseguiu pressionar muito com chances de gol. E a melhor chance havia sido a do Ferreirinha, até o lance que o Vitor Roque faz o gol no final. Não houve nada de muito diferente do que vinha acontecendo, a não ser o resultado e o fato do Palmeiras ter pela frente um adversário melhor tecnicamente que os outros. Um time bem treinado. Você falava sobre a Arrascaeta. Eu quero destacar o Alexandro. Sim. Eu quero destacar o Luiz Araújo. Eu quero destacar o Rossi. Porque hoje é uma vitória do jogo coletivo flamenguista. Muito. A gente vai continuar falando dos personagens, porque o Flamengo é um time de personagens. O Flamengo é um time que faz grandes contratações. Fez mais na gestão anterior, quando a gente fala de nomes. Essa parece que não está tão apegada a isso. Mas esse é um Flamengo coletivo, onde o Arrascaeta pode não jogar tão bem e pode ter um momento bom ou poucos momentos bons no jogo. Sim. E vai decidir o jogo porque a equipe é mais consistente. Eu acho que essa é uma nova versão que a gente vai ver do Flamengo. O Flamengo, Breiler, não é um time brilhante, então não posso esperar atuações brilhantes. Talvez Não ele foi, venha né? a ser. Não, ele não é. Ele talvez venha a ser, ele pode mas ser. ele Teve pode ser, momentos né? brilhantes na temporada. Já Poucos, teve. né? Ah, mas já teve. Brilhante era o Flamengo do Jorge Jesus. São coisas diferentes, assim, para fazer uma comparação do que eu acho um time brilhante. Realmente, estamos aqui numa questão de semântica. O Palmeiras é um time muito consistente, muito coletivo, muito forte. E eu concordo com o André. Acho que a atuação do Palmeiras hoje, ok. O Palmeiras pode jogar mais. O Abel sabe disso. Com o tempo, a tendência é que o Palmeiras cresça e faça tudo que ele faz hoje melhor e ainda agregue mais coisas ao seu jogo. Que o Flamengo se torne um time mais consistente também. Esses times estão sobrevivendo a um calendário destrutivo, nocivo, onde é impossível treinar e ter o jogador em plena forma. E acho que hoje, repito, foi um jogo que a gente pode colocar muito na conta do que é o Flamengo tecnicamente, do passe do Luiz Araújo e da arbitragem a gente fala depois. Eu tenho opinião que talvez gere um pouco de polêmica. Ô, Bini, Que bom. Também. mas- Que bom. mas eu também. Eu tenho a Não impressão, sei qual a sua. Essa é a graça. eu tenho a impressão que a escalação do Palmeiras dá razão pro seu argumento, de que o momento das equipes era mais parelho do que poderia se imaginar. Porque se o Abel tivesse tanta certeza assim que o Palmeiras, nessa sequência de 14 vitórias em 15 jogos, fosse tão superior, ele teria mandado um time mais arrojado em campo. Porque a escalação foi conservadora. Ele, Você achou? Por que conservador? Não acho, ele não. vai com Facundo e Mike. Não, pelos jogadores que ele Você tem. diz o Mike no lugar do Felipe Anderson. E pelos jogadores que ele tem à disposição, ele poderia até arriscar com outros cenários. Poderia arriscar com o Maurício de cara,
poderia... No lugar do Mike, jogar o Estevão para a ponta direita. Estevão para direita, ele poderia arriscar... Foi o que ele fez no segundo tempo. O Paulinho já tem mais de um mês de atividade, poderia ser uma opção pela esquerda. Deve ser uma questão física. No lugar... Não. Esse vai ser titular. Ainda é, mas ele poderia... Pelos jogadores que ele tinha no banco, Veiga inclusive, ele poderia ir com um time mais solto. E ele optou pelo Mike, e o Mike, essa dobra de lateral, já deu certo e já deu errado. Contra o Ceará, o Mike entrou muito bem. Só uma coisa, grande jogo. o time do Abel, pelo que me parece, ele tem, vamos falar, 3 estágios de jogo. Pressão intensa em algum espaço do campo, seja na saída da Foi de a bola, trocação que rolou hoje. ou um pouquinho à frente da linha do meio de campo, ele roubar ali a bola. Dependendo da parte física. Exatamente. A segunda questão, Depende do momento também. transição rápida. Jogadores agudos que resolvem o jogo na frente, o Flamengo não deixou fazer. Em grande parte do jogo. E a terceira questão, para mim, é o pequeno tempo em que ele acha necessário descansar com a bola. Parece que são os 3 pilares do jogo dele. Pensando nisso, que é um jogo agressivo, um jogo que gera muitos resultados, eu discordo de você radicalmente que ele poderia ter sido mais ousado. Eu acho que ele foi ousado. E assim, pela escalação... Respeito a opinião, só discordo. Mas pela escalação, quando você vai com o Mike do lado direito, o Mike é um jogador que ajuda muito. O Giai tá muito bem ali, tá segurando a onda legal, mas Pra o mim, Mike... se achou ali. Mas quando você vai com o Mike dobrando pelo lado direito, de certa forma, se respeita um adversário que tem muito repertório. E do lado esquerdo, o Flamengo tem Cebolinha, tem o Michael que entra no segundo tempo, tem o apoio por dentro do Alexandro. Então o Abel também olhou pro adversário e falou, ó, tô em casa, mas do outro lado tem um time muito potente que pode me gerar trabalho e eu vou com o meu atacante, Facundo Torres, que mais recompõe, que mais volta para marcar, e vou com uma dobra de lateral pelo lado direito para jogar mais seguro, sem perder a identidade. Eu acho que ele foi no padrão, Birner. Desculpa, Birner. Caraca, Breiner, É uma honra ser cobrado com o Breiner, mano. Mas enfim, eu acho que ele foi no com padrão. eles cantando Breiler e Birner. A gente pode... Boa sugestão. Qual seria o repertório? Eu fico na dúvida Fico aqui. imaginando aqui. Varreter. Acho que não conseguiriam entrar num acordo. Teríamos dificuldade. Não haveria o show. Discordamos de várias coisas. Não haveria o show. Mas eu discordo, Breiner. Eu acho que ele foi no padrão. Eu acho que ele foi no padrão de jogo que ele vem atuando, que o Felipe Anderson se encontrou pelo lado direito, que é uma coisa que a gente falava aqui também, dele ter dificuldade de jogar pelo lado esquerdo e que talvez, se o Estevão fosse deslocado um pouco para dentro, ele teria um pouco mais de facilidade para não ter que cortar a bola para dentro. Se tiver dificuldade, dá o tapa na linha de fundo e cruza para a área. Um exemplo, o cara que está do lado bom com a perna boa. E eu acho que ele foi no padrão dele. O Mike é aquele cara de segurança que ele já está acostumado a fazer segunda linha. O Giai se encontrou como terceiro zagueiro. Eu não achei conservadorismo da parte do Abel. Eu achei apenas que ele manteve a linha de jogo dele. Assim, para mim, hoje, em relação à substituição, até a escalação logo, o Gerson voltando para ser volante, justamente porque o Flamengo está sem o De La Cruz, está sem o Pulgar, e aí foi o Gerson do lado do Everton Araújo. Para mim não começou bem a partida, errando diversos passes, errou muitos passes mesmo. O Everton. O Everton Araújo. O Everton Araújo Sentiu, começou, mas sentiu. depois se encontrou. Né? Então, mas é porque depois, para mim, a bola parou de passar por ele. Acho que no momento que
E os próprios... E foi o Varela para a volância, fazendo muito bem também. Assim, então, eu acho que o Filipe Luís, no final das contas, na estratégia de jogo, de ter um pouco mais a bola, ali na metade do primeiro tempo, inclusive, o Flamengo ficando um pouco mais com a posse de bola, o Palmeiras tentando, e o Flamengo usou a estratégia que o Filipe Luís já vem usando há bastante tempo. Atrair a marcação, sobe a sua marcação, vem aqui tentar... Tanto que o Rossi é utilizado, basicamente, durante o jogo todo. Por quê? Porque é o que o Filipe Luís quer. Ele já falou que não quer, ele já falou que ele não obriga os jogadores, ele não faz isso, que a confiança dos jogadores de defesa... A memória simeônica tá lá, não tem jeito. Que eles fazem porque eles querem. Mas o Flamengo já cansou de fazer isso, vamos ver, de atrair, principalmente quando esse jogo muito parecido, jogo no detalhe, que é, por exemplo, contra o líder do... É o líder, né? 1 ponto agora à frente do campeonato. É um jogo muito parelho, ele vai ser decidido no detalhe, eu vou atrair a marcação, sobe aqui, vem fazer a pressão que tu vai deixar espaço nas costas. E foi assim que saiu o lance do pênalti, inclusive. O Gustavo Gomes sai na perseguição que nem um doido atrás do Luiz Araújo. O Luiz Araújo, de forma muito inteligente, gira. E aí acaba o Gustavo Gomes deixando espaço na defesa. Ele acha o Arrascaeta sofre o pênalti. O André, você acha que... Foi até bom tocar nesse ponto, que a gente está falando de personagens, né? De jogadores e tal. O cara do jogo hoje do Flamengo foi o Filipe Luís? Porque me chamou a atenção, as substituições me chamaram a atenção. Essa do Varela, nossa... Eu concordo com a influência que ele teve nas substituições e acho que o resultado do jogo nos estimula a aplaudi-lo. Eu acho que ele é um técnico que conhece muito o elenco que tem. Já existem algumas reservas internas em relação à utilização de alguns jogadores por mais tempo do que muita gente gostaria. Sim. Mas aí nós estamos tratando da convicção de um treinador em relação ao trabalho que deve ser feito e o fato de um elenco ser visto como o melhor do continente sul-americano não significa que todas as peças desse elenco sejam jogadores acima da média e tal. Aliás, nesse aspecto, esqueci de dizer agora há pouco, o time do Palmeiras, o elenco do Palmeiras hoje é um elenco que isso não é para causar polêmica, nada, melhor do que o elenco do Flamengo no seguinte item. Proximidade técnica entre os chamados titulares e reservas. Sim. De cada função. Só um parênteses, André. Você não acha que, vendo o que o Varela fez hoje, algumas coisas que o Felipe tem feito, o jeito que ele usa o Bruno e assim por diante, eu acho que o Palmeiras tem uma vantagem de elenco em relação ao Flamengo que não é técnica, que é a versatilidade dos jogadores vários. Você não acha que o Felipe está desenvolvendo isso no Flamengo? Pode ser, e acho que ele é o tipo de treinador que gostaria de poder falar isso do seu elenco, como o Abel já falou. O Abel já falou especificamente isso. Se vocês olharem o elenco do Palmeiras, vocês vão ver que não há nenhum jogador que só faz uma função. Alguns fazem duas... muitos fazem duas, alguns fazem 3. Ele citou alguém que joga de 8, de 5, de 10 e sei lá o quê. Então, o elenco do Palmeiras é melhor, é mais bem montado do que o do Flamengo nesse aspecto. E se você acha que isso é fundamental, palmas ao Palmeiras. Se você acha que está certo montar um elenco com jogadores que vão ser mais utilizados do que os outros, porque o treinador assim prefere, ou esses caras estão tão longe daqueles que são suplentes do ponto de vista técnico que você não tem nem como, se eles estiverem disponíveis, você não tem nem como escolher, palmas ao Flamengo. Eu acho que é necessário ter um equilíbrio. Aquilo que o Abel disse sobre competição interna é muito importante, não só para que aquele que teoricamente é o titular ficar esperto, mas para quando for necessário por uma situação de lesão ou desgaste ou cartão, você não ter que lidar com uma baixa técnica. Você citou o Flamengo do Jorge Jesus. Havia nas laterais uma situação de baixa técnica quando os titulares não estavam presentes, Rafinha e o próprio Filipe Luís, que era muito clara. Enorme. Muito clara. O time caía tecnicamente e não conseguia jogar do mesmo jeito. Mesmo porque o Rafinha e o Filipe tinham papéis fundamentais na maneira de jogar. Então você poderia até encontrar um suplente que não fosse tão distante deles tecnicamente, mas não teria as mesmas características, não tinha as mesmas características. E o Abel, ele sempre falou sobre isso. Também falou que, isso um pouco antes do começo da temporada, que o Palmeiras trataria o ano de uma forma diferente, que era um calendário mais apertado, jogadores seriam mais, o elenco seria mais rodado, então seria necessário ter mais jogadores capazes de fazer os seus papéis tecnicamente da forma que deveriam. Eu acho que hoje o Felipe foi muito bem
O Flamengo fez um bom jogo sob pressão, num lugar difícil de jogar, numa tarde muito importante do ponto de vista do campeonato e talvez mais importante ainda do ponto de vista do que é a motivação atual do Flamengo, a mobilização para a classificação na Copa Libertadores, porque o Flamengo não pode deixar de se classificar. Isso seria um desastre do ponto de vista do planejamento do que é o Flamengo e do que deve ser o grande objetivo do Flamengo em todos os anos. Seria uma coisa muito, muito, muito assustadora se o Flamengo não se classificasse na Copa Libertadores. Você falou sobre elenco. O Felipe Luiz comentou na coletiva sobre essa questão de elenco, né? Temos aí, Vini. Vamos lá? Bora lá. Mago. Foi um jogo muito disputado. Líder e vice-líder do campeonato. Os dois maiores elencos, né, do país, como eu disse antes. Talvez o clássico do futebol brasileiro, clássico moderno do futebol brasileiro. E o Palmeiras, ele te leva num terreno onde te impede um pouco a tua forma de jogar, leva você até onde ele quer na forma de defender, né? Então, sabíamos disso, sabíamos da força que eles têm, tanto na fase defensiva como na fase ofensiva. Mas o time não abdicou nenhum momento de jogar, tentou jogar em todos os aspectos, tanto saídas curtas, médias, longas. E, claro, o Palmeiras tem um grande elenco e muitas delas conseguiu impedir, mas fomos mais determinantes nas áreas, criamos chances, tivemos controle no segundo tempo, fizemos levamos o jogo onde a gente queria e a partir do gol, claro, aí realmente foi superação, jogadores que já estavam mais cansados, né, mas mesmo assim correram até o final e as trocas depois potencializaram a equipe, todas elas melhoraram a equipe e hoje é uma vitória maiúscula da equipe. Então eu gostaria de ressaltar isso aí. Os jogadores foram esse espírito de equipe prevaleceu. A arbitragem é protagonista para que lado? Não, eu vou continuar sem opinar dos árbitros. O pênalti do Varela, ele disse que bate na perna dele primeiro. E. Tá ouvindo? Dá pra ouvir, né? E o pênalti do Arrasca, obviamente que é pênalti. Não tem pra onde correr. Mas, repito, prefiro não opinar sobre os árbitros. Já dei minha opinião, já acho que eles têm muita cobrança pela frente. E pelo mental, para mim, preparar esse tipo de jogos com esse elenco são os mais fáceis. Eu falei para eles que para eles. Para mim, para que eu possa preparar um jogo contra Palmeiras, né, um jogo grande na Libertadores, um jogo contra uma final contra o Fluminense, é mais fácil para o treinador, porque o jogador ele está muito mais ligado, concentrado e esses grandes jogos são para grandes jogadores. Eles aparecem, eles crescem, eles fazem a sua melhor versão dentro do campo. Então, para mim, esses são os jogos de preparação assim, que são mais gostosos de fazer. A parte mental, eu sinceramente digo que o campeonato não teria acabado se a gente tivesse perdido 7 pontos de vantagem. A gente já buscamos, não sei se foi em 2020, 2021, uma distância maior. O Palmeiras mesmo já buscou uma distância maior do Botafogo. Estamos na 10ª rodada, tem muito campeonato pela frente e nem agora com a vitória quer dizer nada. Está muito igualado do rebaixamento até o primeiro, não sei se são 11 pontos, uma coisa assim. Então é um campeonato muito disputado, é um calendário que exige muito de todas as equipes, todos os treinadores, de todos os jogadores, e os altos e baixos vão acontecer com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Cruzeiro, com todos os candidatos ao título. Falando individualmente, que jogador o Varela, que jogo que ele fez, que espetáculo ter esse jogador no elenco, né? E um cara muito especial. Depois de tudo que ele passou, o rendimento dele é extraordinário. E como eu falei para vocês nas outras coletivas também, eu penso num jogador em todas as fases, em todos os detalhes. E para mim, o Léo de volante tem qualidade para jogar, principalmente se o time já está esperando mais em bloco baixo e tudo mais. Mas tem detalhes dessa posição que ele não faz tão bem como faz o Varela, como pode até mesmo fazer o Danilo e como tem outros jogadores que fazem. Então, por esse motivo, eu acho que o Varela pode render mais. E mantive a linha de 4, o Danilo podendo jogar na sua posição também, que foi toda a sua carreira na lateral direita, os dois zagueiros que estavam fazendo uma partida, um jogo sublime,
Então, optei por manter isso aí e dar essa dinâmica que o time precisava no meio. E, realmente, o Varela foi muito bem, de volante, muito bem. Já sabia, porque a gente já tinha pensado nessa ideia, ele já tinha treinado, jogou no outro dia alguns minutos ali, sabia que ele poderia render e feliz por ter dado certo. Não sei, sinceramente, vamos esperar mais exames, mas o pé dele travou no gramado e tá com dor no joelho, vamos ver os exames, o que vai acontecer. Sobre o elenco, quando sentei a primeira vez, eu falei, esse aqui para mim é o melhor elenco, o que eu tenho. Perdemos jogadores, trouxemos jogadores, perdemos alguns por lesões, agora podemos melhorar ainda mais esse elenco. E isso aí a gente está muito atento ao mercado. Toda semana, todos os dias conversamos sobre isso e quando abrir o mercado a gente vai estar tentando reforçar ainda mais esse elenco. Mas o do Palmeiras é muito forte também. Mas como eu falei para vocês, nem o Flamengo nem o Palmeiras, por ter o melhor elenco, vai ser vitória certa, né? Então, mas isso realmente te dá a possibilidade de lutar por coisas grandes e isso hoje o Flamengo oferece aos jogadores que vêm para cá e aos treinadores que sentam nessa cadeira aqui. Eu ia trocar aqui com o Breler a questão da relação ao elenco. Daqui a pouco a gente vai falar do Gerson também, né? Que é uma perda aí, né? Joelho, a gente não sabe, mas foi ele botando a mão no joelho. Exatamente. A gente não sabe se pode tirar de um jogo, 2, qual é a gravidade, isso a gente deve saber amanhã, vai fazer exame, evidentemente. Normalmente o Flamengo não passa o tempo de recuperação do atleta, né, no primeiro momento, mas a gente vai saber mais sobre isso amanhã. Agora, só uma curiosidade, eu chamei o Felipe Luiz, chamou o Felipe Luiz de mago, é isso? Não, você falou sobre o nosso editor, mago das palavras. Ah, tá, o nosso editor, o Vinol, não o Felipe Luiz. Que está indignado com a arbitragem. Exatamente. Muito. Nossa, hoje de manhã... Não vou falar com qual, tem vários jogos para ele ficar indignado, ele está com um deles. Começo da tarde ele estava enlouquecido com a arbitragem no futebol brasileiro. Ele tem razão. Precisa de ver. É verdade, é verdade. Aí o Felipe falando justamente o que a gente estava comentando aqui, né? A questão do elenco. E para pegar um lance bem claro sobre essa qualidade do elenco, quantidade com qualidade, né? É o segundo gol. Porque são as 3 substituições, né? Tem o Pedro que participa do lance, o Wallace que entra muito bem, participa muito bem do lance. Intenso, ligado. Ligadaço, viu bem o Ayrton Lucas, trocou com o Ayrton Lucas, recebeu de volta e vamos lá de novo, Ayrton Lucas, faz você. E eu acho que ali, né, a movimentação desses 3... E o Juninho no banco. E o Juninho no banco mostra bem essa versatilidade, essa qualidade, quantidade com qualidade nesse elenco do Flamengo. E é uma jogada que isso naturalmente são movimentos muito bem treinados, porque são jogadores que não são titulares e fazem com uma perfeição que dá a entender que esse é o conjunto principal. E ali o Wallace... No caso o Pedro né? O Pedro mas até aqui está voltando e precisa recuperar lugar no time. Mas é a execução da jogada, e até no primeiro gol, no lance do pênalti, como o Jailson falou, a capacidade do Flamengo de atrair, do Luiz Araújo de se desvencilhar e dar o passe certeiro, é um Flamengo que você pode questionar o Felipe Luiz por qualquer coisa, mas não por falta de trabalho na equipe, por mão do treinador, por insistência. E o Wallace Ian é um jogador jovem, o cara está começando a estrada dele no time principal, e ele tinha a opção mais fácil no Michael. Sim. A bola, o intuitivo ali do jogador, e ainda mais um jogador da base que precisa fazer o certo, é dar a bola no fácil no Michael e ver o que acontece. Ele faz a jogada que não é óbvia. A jogada no Ayrton Lucas, na ultrapassagem, e faz muito bem, porque o Felipe Luiz trabalha esse tipo de situação e conhece muito bem a característica dos jogadores. Ele coloca o Wallace Ian justamente para aumentar a intensidade do jogo, porque ele sabia que o Palmeiras se arriscaria mais, que geraria mais espaço, e o Wallace Ian, até por essa capacidade de trabalhar com o Pedro, jogador de pivô, um centroavante, agregaria como agregou. Então é o Felipe Luiz com conhecimento do elenco e ele fala, né? Compara jogadores, fala por que não o Léo Ortiz como volante, e sim, porque ele poderia ter mexido colocando o Danilo para jogar de zagueiro e adiantar o Léo Ortiz. E ninguém ia reclamar. Não, é isso aí. Seria uma opção muito válida, porque o Léo Ortiz já jogou como volante. E ele fala, não, tem coisas no Varela que eu prefiro que ele faz melhor do que o Léo Ortiz. E o Léo Ortiz é um zagueiro, hoje fez uma partida também praticamente perfeita, muito bem na saída de bola, mas como volante, e até na época do Tite, né, alguns torcedores, o Tite pode aproveitar mais o Léo como volante
Mas há um problema que o Léo é zagueiro. E zagueiro geralmente é mais lento, zagueiro não tem a dinâmica de um lateral. Deixa eu te fazer uma pergunta. O Palmeiras, principalmente quando está perdendo o jogo, ou quando precisa fazer o gol, ele joga mais pelos lados ou por dentro? Pelos lados. E quem tem mais condições de fazer essa cobertura, ajudar o lateral? O Varela ou o Léo Ortiz? Exato. O Varela tem mais. E se o Flamengo tiver com a posse de bola na frente, de precisar de uma recomposição rápida, porque uma jogada vai pelo lado, de novo o Varela. Ele foi muito estratégico. Não, foi, total. É a leitura de jogo. E o Varela, por muito tempo, foi patinho feio no Flamengo. Ninguém queria, torcedores questionavam muito, assim como o Wesley também. E há treinadores que não só conseguem passar confiança, mas entender como o jogador pode render mais. E o Varela não é só um lateral de jogo reativo, um lateral defensivo. Ele tem recurso, inclusive na seleção uruguaia, em Copa do Mundo, o Varela jogava apoiando. Então, com mais confiança e com um treinador que saiba explorar melhor essas características, vai subir de produção. Então, tem o mérito do atleta, sim, mas tem muito mérito do Filipe Luís de reconhecer o que cada um pode entregar e como potencializar. Deixa eu só dar um recado para quem está em casa. A gente acaba de receber o áudio do VAR, do lance do Arrascaeta. Boa. Possivelmente devemos estar recebendo também o áudio com relação ao lance do Varela, no pênalti, né? Necessário. Então, estamos preparando, já juntos. Se você achar conveniente, me dê a oportunidade de fazer uma provocação sobre um desses dois assuntos. Toda provocação no momento em que o roteiro do programa... Por favor. É um gentleman, né? Ele é um negócio... Sabe por que ele é tão gentil? É uma oportunidade. Porque ele fala, se você me der a oportunidade, com essa educação toda... É óbvio que eu vou dar oportunidade. Se eu não quiser, eu vou dar oportunidade pro cara, né? Chantagem emocional. Porque senão quem tá em casa fala pra esse William é mal educado, o cara todo educado, pedindo uma oportunidade e não dá oportunidade. As pessoas não sabem, mas ele é o rei do react. Ele é o rei do react. As pessoas não têm ideia, jamais terão. Só quem convive pessoalmente você com ele. Você é maravilhoso nesse programa. Obrigado. Eu adoro. É demais. Também. É demais. Se você provocar o Vini, ele fica sem jeito. É muito bom. É muito bom. É o seguinte, então daqui a pouquinho nós vamos ver e ouvir em primeira mão, né? Porque a gente não teve tempo, vai chegar pra gente aqui, vai ser de bate-pronto. Então vai ser meio que um react mesmo com quem tá em casa. O nosso react. Ouviremos a provocação, senhor André. Sem dúvida nenhuma. Agora sim, essa questão do Varela, ela foi momentânea para o jogo de hoje, ou vamos imaginar que no próximo jogo o Gerson não joga? Teve algo um pouquinho mais grave? Tomara que não, mas teve algo um pouquinho mais grave. Pode ser uma opção? Com Tátira? Pô, mas do jeito Não, para uma sequência. Tátira, final de semana que vem. Não, mas a questão, a torcida do Flamengo pede muito o menino Pablo Lúcio, que é um moleque da base que, enfim... Tem personalidade. Tecnicamente é muito bom jogador, se destacou agora na Libertadores desse ano, mas a questão é que o Flamengo, no momento, tá sem o Pulgar, tá sem o De La Cruz, e agora o Gerson pode ficar fora também por conta dessa lesão. Então, de qualquer forma, o Filipe Luís vai ter que dar um jeito de colocar o volante para jogar. E aí vai ter que usar o contra o Tátira, o que tem mais capacidade de construção, não de desarme. Exatamente. Vai ter que escolher. Quem tiver condição de dar passe à frente, porque o Tátira vai ficar sentado lá atrás esperando o Flamengo jogar. Não vai ser o que aconteceu hoje, por exemplo, que foi o momento de transição, que o Birner já explicou brilhantemente por que o Varela foi o escolhido para jogar de volante. Mas... Isso aí é interessante porque muitos treinadores ficaram conhecidos por pensar de uma maneira mais criativa, não muito, né? Esse com esse, e acabarem descobrindo características e virtudes em jogadores que passaram até aquele momento da carreira deles sendo utilizados sempre da mesma maneira. Então, o Luxemburgo com o Rincon é um caso clássico. Com o Miller também. Um treinador, que enxergou num jogador, não, esse aqui pode fazer isso. Cilinho, na época áurea, no time do São Paulo. Tele Santana também. Aí nós estamos indo mais para trás. Fora do Brasil existem vários técnicos de escolas um pouco mais de futebol de ataque que estimulam e dão liberdade para opções mais criativas. Então na Holanda você vê isso, no Barcelona você vê jogadores que são utilizados de maneira distinta, não numa circunstância. Não é um técnico que coloca um zagueiro para jogar de centroavante nos últimos 5 minutos de uma prorrogação para tentar fazer um gol de cabeça. Não. É um cara que passa a ser utilizado de uma forma como ele nunca foi utilizado na sua carreira e que pouca gente esperava. Um caso atual que no futebol brasileiro, o Alisson no São Paulo, que era atacante, virou um excelente volante. Isso. O próprio Rafinha lá, o Hansi Flick, que mudou de lado e mudou a vida dele no Barcelona.
Estou falando de aparições um pouco mais radicais, né? E às vezes, como dizem, né, a necessidade é a mãe da criatividade. O cara não tem outra coisa a fazer, ele precisa testar. Espera-se que o teste seja feito em treinamento, o treinador receba a confiança desse jogador, converse com ele, diz, professor, eu quero fazer, posso fazer, vamos lá. Ou então, é algo que vem sendo trabalhado há algum tempo, a gente não está vendo porque a gente não vê treino, e eventualmente isso vai acontecendo nos jogos com mais frequência e por mais tempo. Então talvez o Felipe, que me parece ser um treinador que gosta de pensar em ideias diferentes, que não se contenta, que tem muitas influências, né? Um cara que assume a carreira de treinador, um clube como o Flamengo, tão cedo, talvez ele nem imaginasse o time principal, Sim. Com as influências que ele tem, de um treinador absolutamente... se eu falar que ele é absolutamente defensivo, as pessoas vão me criticar, porque o Atlético de Madrid com ele tem mecanismos ofensivos também que são muito interessantes, mas o treinador que vai passar para a história como um treinador que se preocupa mais com o momento sem a bola do que o contrário, Sim. que é o Simeone. Mas também o Felipe se deixou influenciar por um cara como o Jorge Jesus. Você vê que ele é um coquetel de ideias distintas, e no Flamengo eu imagino que ele tem um manual que tem mais Jesus do que Simeone, embora ele tenha, desde o início da sua carreira no comando do Flamengo, se preocupado demais com a parte defensiva, e a grande mudança que o Flamengo apresentou quando ele chegou foi justamente o seu comportamento sem a bola. Até porque que com o Tite vinha sendo muito defeituoso. Até porque o Simeone, no Atlético de Madrid, tinha que enfrentar o Real Madrid e o Barcelona, e aqui o Felipe Luís seria como se fosse o técnico ou do Real Madrid ou do Barcelona, quando tinha olha o potencial de elenco. Exato. Hoje ele precisa fazer alguma coisa um pouco diferente. Tem o Alan machucado também. Tem o Alan, perfeito. Nas O outras- Gardel, La Cruz, Alan e Gerson. Nas outras dezenas de jogos do Atlético de Madrid pelo Campeonato Espanhol ou pelas competições europeias, era necessário atacar, dominar, ter posse. E assim ganhou o Campeonato Espanhol e por pouco não ganhou a Liga dos Campeões. Por falar o em... Felipe Luís não é convencional. Não. Na Então. Copa do Brasil terminou um jogo sem atacantes de forma brilhante. Então ele é realmente esse cara que pensa fora da caixa. Como treinador do outro lado do Palmeiras, o Abel Ferreira é um cara também que, se precisar improvisar, tem o grupo nas mãos, sabe bem encontrar soluções. E o Felipe Luís, diante desse adversário, foi superior hoje, taticamente, no plano de jogo. E aí eu entendo o lado do Abel de ser mais cauteloso e dobrar lateral. Vocês não concordam que seja uma formação mais conservadora, mas para mim não vejo nenhum problema em escalar dessa forma, até pelo adversário que tinha do outro lado. Mas o Abel, sendo esse cara, e o Felipe Luís conseguir superá-lo, já mostra que ele está numa trajetória muito boa. Aproveitando aqui que o senhor citou o Real Madrid, daqui a pouquinho o Pedro Ivo Almeida vai participar desse linha de passe aqui com informações sobre a chegada de Ancelotti ao Brasil. O homem já pousou, já Ele dá está em informação que ele não é mais técnico do Real Madrid. Já está aqui no Brasil. E amanhã tem a apresentação do Ancelotti com convocação da seleção brasileira. E vai ter um linha de passe especial no YouTube a partir das 2h30 da tarde. Aí a gente vai acompanhar toda a entrevista, o papo, a convocação. E depois a gente continua também, depois de todo esse processo, aí umas 3 horinhas de linha de passe ali no YouTube, para a gente acompanhar esse momento aí diferente, esse momento especial, esse momento cheio de expectativa aí para o futebol brasileiro, a chegada do treinador para a seleção brasileira, o Ancelotti. Agora a gente vai entrar na polêmica. Já o áudio do VAR, já os lances, né, que geraram 2 pênaltis no jogo, outros lances polêmicos, mas antes de tudo, o bate-boca de diretorias no pós-jogo. Aliás, a gente começa até pelo assistente do treinador do Palmeiras, o João Martins, falando um pouquinho sobre o jogo, mas ele já dá uma cutucada, né? Vamos lá. São factos, são números e não podemos fugir a eles. Essa questão do mesmo lado é o jogador que decide, o jogador é que está lá no momento da pressão. Temos que melhorar, sem dúvida nenhuma. É um momento decisivo de um jogo, um pênalti é a oportunidade mais flagrante de um jogo de futebol. E nós temos que ser eficazes. Hoje fez toda a diferença. Não há desculpas nem há razões para falhar 4 em 8, não foi? Temos que trabalhar mais. Primeiro que tudo, ficar bem claro, independentemente de tudo, houve a nossa ineficácia no pênalti. E depois, o que é que eu lhe digo? Existem regras para cumprir e aqui no Brasil são peritos a todas as jornadas e rodadas e inventam.
Nós já andamos aqui há 4 anos e meio e já sabemos. Hoje em dia o VAR é quem manda no jogo. O Ramon não consegue tomar uma decisão sem esperar que o VAR lhe diga que sim. Nunca vi isto, não vejo isto em lado nenhum. Antes de nós virmos para aqui, estávamos a ver a final da Copa de Portugal. O árbitro marcou um pênalti, o VAR não interviu, só disse foi impedimento, não foi. E a regra deste pênalti, do nosso pênalti, é muito simples. O VAR só tem que dizer se é dentro ou se é fora. Na dúvida, deixa seguir a decisão do campo. É simples e clara a regra. Não sei o que é que eles gostam de inventar, mas eu vou lá ver. A regra é simples. O árbitro marcou pênalti no campo, o VAR tem que dizer dentro ou fora. Na dúvida, prevalece a regra do campo. O que é que custa cumprir a regra? E relativamente ao a seguir, sabemos que era impossível marcar 2 pênaltis a favor do Flamengo. O pênalti claro do Alexandre, mas aí o Sr. Wagner não viu. Sabíamos que ia não ver. Vamos ser sinceros, 2 pênaltis a favor do Flamengo em 45 minutos é impossível no Brasil. Principalmente aqui há sempre a lei do jeito e do jeitinho brasileiro da compensação. Sabíamos depois de marcar um pênalti ao Palmeiras, a obrigação do Palmeiras é fazer gol, porque depois vai ser sempre contra. Já marcou um, agora vai ser sempre contra. É assim que funciona aqui, é assim que nós temos que viver. Por isso é que muitas vezes nós nos revoltamos tanto, porque nós só queremos que as regras sejam cumpridas. E o segundo pênalti só me resta rir, porque mais uma vez o Sr. Wagner decidiu o jogo. O Ramon mandou seguir, está a 1 metro. Toda a gente viu que o futebol é um jogo de contacto. Se o Murilo tivesse agarrado, eu era o primeiro a dizer agarrou, é penalti. Agora o Murilo usou o corpo dele para ganhar posição simples, né? E se nós formos ver o Arrascaeta quando está a cair, já está a olhar para trás a dizer marca penalti. E o Ramon teve a coragem no momento de deixar-se seguir, mas depois a pressão é tanta, a pressão externa é tanta que o VAR chama e condiciona ao máximo com imagens paradas e quando assim é, eu sei que o penalti foi marcado porque houve um penalti no primeiro tempo, e nós só queremos que as regras se cumpram e é inacreditável como há regras aqui que cada um faz à sua maneira, e isto chama-se amadorismo, porque nós damos o nosso melhor todos os dias, somos profissionais a toda a hora e a única coisa que exigimos é profissionalismo de todas as áreas, e não pode acontecer o que aconteceu hoje. Primeiro que tudo, eu começo sem desculpas por causa da eficácia que não tivemos, mas independentemente disso tudo, as regras são para se cumprir, e hoje foi claramente um jeitinho brasileiro. Negativa tem sempre uma parte, mas a equipa foi forte, continuou a pressionar bem no primeiro tempo, continuámos a fazer parte da estratégia, condicionar ao máximo, jogo grande, não podemos deixar o nosso adversário jogar. No segundo tempo é normal baixar um pouquinho, mas até ao pênalti o Flamengo tinha tido um remate no golo, e depois do pênalti arriscámos, e aí o Flamengo teve mais 1 ou 2 oportunidades, nós também tivemos as nossas. Quando falamos de eficácia falamos disso, o Flamengo teve mais algumas, mas nós tivemos as nossas depois de arriscar. Mas a pressão continua a ser bem feita. Nós só não conseguimos fazer um pouquinho mais de pressão que nós queremos porque o jogo está sempre parado. Se nós formos ver, o ano passado melhorámos muito numa regra que era o árbitro só interrompia o jogo com o jogador no chão quando havia choque de cabeças. Hoje o Flamengo caiu 3 vezes e a primeira coisa que o Ramon fez foi parar o jogo para o jogador, nem assistido foi. Ou seja, são este tipo de coisas que nós lutamos sempre contra, mas isto tem a ver com cumprir as regras, e quando falamos de amadores não podemos exigir profissionalismo, e eu acho que esse é um grande ponto que está aqui em causa, que é o amadorismo necessitava de um profissionalismo. Tá. A gente vai ouvir o Boto também, aí tem a questão da reclamação do João Martins sobre a arbitragem, aí ele fala sobre lei da compensação e chega no jeitinho brasileiro. Né? João Martins, se eu não me engano, mesmo que falou... O que foi que ele falou? Querendo lembrar aqui que o campeonato estava armado, né? Não sei se a palavra foi essa. No ano da virada do Botafogo pro Palmeiras contra o Botafogo. Exatamente, quando o Palmeiras foi campeão, lá ele falou o sistema. Perfeito, André, obrigado. Falou sobre o sistema, né? Muito bem. Que não interessava o sistema que o Palmeiras repetisse o título. Isso. E foi exatamente. Exatamente. De maneira épica, uma virada. Né? Muito bem. Então tem um sistema e tem um jeitinho brasileiro, tá bom. Vamos do lado do Flamengo. O Boto, vamos ver o que ele falou e eu dou uma contextualizada aqui antes da gente discutir. Vamos lá. Já começa a ser hábito, e não devia ser hábito vir aqui falar sobre arbitragem, mas é triste ver um jogo, que é um jogo até bem disputado, contra uma equipa muito boa como é o Palmeiras,
e ver o treinador deles a falar de arbitragem, ver ali dentro um dirigente deles a invadir a cabine do árbitro, como se eles tivessem razão de queixa do que se passou ali dentro. O que se passa ali dentro é um penalti que é fora da... Penalti não, uma falta que é fora da área, que o árbitro transforma em penalti, um penalti que ele não marca e que tem que ser o VAR a chamá-lo, um pisão no Luís Araújo que dava o segundo cartão amarelo ao jogador do Palmeiras, e o que a gente vê é o Palmeiras a queixar-se do árbitro, uma coletiva inteira a falar do árbitro e da arbitragem, e um dirigente deles a invadir o vestiário do árbitro. E isto não pode ser assim. Acho que quem quer um espetáculo bom e saudável não pode entrar por este caminho, e a CBF tem que pensar na arbitragem, tem que pensar bem e não se deixar pressionar por coisas destas que são do tempo não é do tempo, é do terceiro mundo. Aquilo que se vê ali dentro é do terceiro mundo, tá? Obrigado, pessoal. Mas você viu essa invasão? Como que foi? Vimos. Muito bem. O que se viu aqui é coisa de terceiro mundo. O Boto, no momento, Odete Reutemann, né? Acho que basicamente isso, né? Odete Reutemann que faz essas coisas, né? Terceiro mundo, tá, esse país aqui não presta e tal, essas coisas, né? Bom, o negócio é o seguinte. O Anderson Barros diz que não fez isso. A alegação do dirigente do Palmeiras é que não fez isso. Outra coisa, o árbitro não relatou nada disso na súmula. Invasão do seu vestiário. Invasão do seu vestiário, porque o Boto se refere a uma invasão, uma tentativa de invasão ao vestiário. Ele disse que viu. E disse que viu, exatamente. Isso é importante. Importante dizer isso ali no final. Falou que viu. Perguntou, mas você viu? Acho que foi até o Mendel que perguntou, né? Foi o Mendel. Se não foi o Mendel, é alguém querendo se passar pelo Mendel. Exato. É grave. É muito parecido, era o Mendel. É grave. Receba a informação que foi o Mendel mesmo. Aliás, toma cuidado com esse pessoal que tenta se passar pro repórter. É um perigo, já aconteceu. Então é o seguinte, não é verdade? Já aconteceu. Então é o seguinte, ele fala que viu. O Anderson Barros diz que não viu e que não foi. Que não foi e que diz, então o Boto é um mentiroso. Chama o Boto de mentiroso. E, de novo, não tem nada na súmula. Árbitro não relatou absolutamente nenhuma possível tentativa de invasão ao seu vestiário. Só para deixar claro. Eu te passo a bola, André, porque para a gente começar a conversar sobre tudo isso que foi falado. O jeitinho brasileiro, o terceiro mundo, a reclamação da arbitragem. Vamos lá. Tanto o Boto quanto o Martins utilizaram-se da mesma ferramenta para fazer reclamações diferentes, né? Sim. E eu acho que existe aí nos dois casos, e no caso do assistente do Abel não é a primeira vez, o Abel também já cometeu esse erro e não apenas uma vez, mas no caso do executivo de futebol do Flamengo me parece ser a primeira vez, um equívoco que demonstra que eles não sabem onde estão. Não sabem onde estão. A comissão técnica do Palmeiras, por intermédio desse tipo de comunicação, já passou a impressão diversas vezes de achar que trabalha e comanda um time europeu atuando no futebol brasileiro. O Palmeiras é um time brasileiro. A comissão técnica é portuguesa. O Palmeiras é um time do Brasil. Então não adianta, pega mal e é incômodo, para ser gentil, você ficar sempre reclamando do contexto brasileiro para justificar resultados que não foram bons. Isso é uma coisa que esbarra no preconceito. Sim. Eu fui o primeiro a defender, fui uma das poucas pessoas a defender o Abel quando ele foi criticado por apontar os problemas e os defeitos do nosso futebol. A primeira temporada dele no clube. As barbaridades cometidas em nome do calendário, o problema de arbitragem, os gramados. Enquanto gente dizia, ninguém o obrigou a vir trabalhar aqui, então vá ganhar esse salário milionário em outro lugar onde não tem esses problemas. O fato dele vir para cá não o transforma num cúmplice dos problemas que existem aqui, nem muito menos o impede, por não ser brasileiro, de falar sobre esses problemas. Aliás, é um trabalho que ele faz, é um serviço que ele presta ao futebol brasileiro. Agora, toda vez que entra no terceiro mundo, no jeitinho, aqui sabemos como as coisas funcionam, aqui é assim, sempre foi e sempre será, aí o sujeito esquece onde ele está. Aí é o caso de dizer, mas você veio para cá, você já sabia. Né? André, e tem também de se esquecer de onde vieram, porque Exato. Quando o Boto e o Martins falam, parece que são islandeses, suíços, dinamarqueses, eles vieram de Portugal. A taça de Portugal
foi decidida e a reclamação lá hoje do Benfica, a gritaria, é que houve um lance de um pisão na cabeça que o VAR não viu e tá maior polêmica, dirigentes falando que o campeonato está manchado. Em Portugal, isso acontece rodada sim, rodada não. Então, parece que esses caras inventaram a roda em Portugal, tudo funciona como num protocolo perfeito e aqui é diferente. E assim, boa parte da crítica, eles têm razão. O problema é a maneira como fazem, que é uma maneira que é desrespeitosa, uma maneira... E é uma generalização vulgar, porque a gente sabe que a arbitragem brasileira tem um problema crônico, mas ali no João Martins, principalmente, quando ele fala do VAR e do intervencionismo, esse é um debate mundial. Um debate em que a maioria dos países, pelo VAR ser um mecanismo relativamente recente, ainda debatem há muito... Em poucos lugares, como na Premier League. A última orientação da FIFA é por um VAR mais intervencionista, que eu não gosto, mas é a orientação. Na Premier League, por exemplo, é um dos poucos lugares que conseguiram um VAR menos intervencionista e ainda assim há debate. Então, ir por esse caminho da generalização rasteira e de terceiro mundo é realmente algo problemático, não tira o ponto, como o André falou, de que estrangeiros devem fazer críticas e devem reclamar, sim, de problemas estruturais do futebol brasileiro, mas com respeito que todos devem ter. Não se coloquem como pessoas e profissionais superiores ao ambiente onde estão. Não façam isso. Não façam isso. Porque isso diz muito mais a respeito deles do que ao contexto aqui brasileiro. Porque é o Brasil, no caso o Palmeiras, pela sua boa administração e pelo projeto que fez com o seu técnico, que é capaz de remunerar o Abel como se ele trabalhasse na Europa. Em times grandes. Em grandes times. Acima do que o Abel, se voltasse para Portugal, teria que diminuir o salário em 3 vezes. É o Flamengo que trouxe o Boto para trabalhar no futebol brasileiro, certamente oferecendo a ele um pacote que ele considerou mais interessante do que tudo que ele tinha, porque senão ele não teria vindo. Então é complicado. Parece que em alguns momentos, no caso de hoje é muito claro, que esses senhores estão fazendo um favor ao vir trabalhar aqui no Brasil. E, na verdade, eles estão aqui sendo muito bem remunerados e recebendo oportunidades muito boas. O Abel só ficou no Palmeiras, é claro que tem a ver com a remuneração, com as condições de trabalho, mas o Abel poderia estar em excelentes equipes do resto do mundo, onde ele quisesse, na Europa, na Ásia, onde ele fosse, no futebol árabe. As propostas que ele recebeu da Arábia são coisas absolutamente pornográficas em termos financeiros. Mas por que ele está aqui até hoje? Porque ele nunca recebeu uma proposta de um clube que oferecesse a ele a oportunidade esportiva que o Palmeiras oferece, que é ser campeão todos os anos, de coisas importantes, de coisas que têm repercussão interna aqui no Brasil e fora do Brasil. Entrar para a história num país tradicional do futebol. Exatamente. E o senhor Boto está trabalhando aqui no Flamengo, que também, por causa da sua administração, da forma como opera as suas receitas e o seu orçamento, pode trazer para o Brasil um executivo de futebol da qualidade dele, com a experiência dele. Não está aqui fazendo concessões financeiras, muito ao contrário. Não está aqui dando um tempo no seu trabalho para tentar um salto depois para um Shakhtar Donetsk da vida. Ele está no Flamengo. Então, a cada vez que esses caras parecem que não, peraí, nós estamos aqui contribuindo e o jeitinho brasileiro nos atrapalha, tudo isso é feio. É feio e diz muito mais a respeito deles do que aos nossos problemas, e são muitos, mas muitos, muitos, muitos. E eles têm razão quando ficam indignados com esses problemas, mas não na forma como se referem a esses problemas para fazer reclamações que são oportunistas. Eles já sabem que pressionar a arbitragem aqui funciona. Sim. Compensa. E muito, funciona muito. Por quê? Porque os árbitros são fracos, o comando da arbitragem é frágil, etc. Agora, se você prestar atenção em campeonatos super respeitáveis e tal, muitos passam aqui na nossa tela. A lei da compensação, ela está em todo Está no canto, planeta inteiro. Em todo canto. Onde tem um jogo de futebol, tem lei da compensação. E o jeitinho brasileiro lá? Então, aparentemente... Eu vou interromper vocês rapidinho. Só o Pedro Ivo está pedindo passagem, tá? Com informações aí sobre a chegada de Ancelotti em território brasileiro, porque ele está lá no hotel e parece que já tem uma expectativa do pessoal lá, já tem uma galera chegando e tal, na expectativa de ver o Ancelotti. E aí, Pedro Ivo, Ancelotti chegou e daí pra frente? Amanhã tem convocação, tem coletivo, o dia vai estar cheio amanhã, Pedro, tudo bem? William, abração pra você, boa noite, Birner, Jailson.
André, Breyer, todo mundo ligado. Ancelotti chegou ao Rio de Janeiro, pousou no Aeroporto Internacional do Galeão, região ali da Ilha do Governador, ainda não chegou aqui, no hotel que servirá praticamente como sua casa nesta próxima semana, aqui na Barra da Tijuca, finalzinho da Barra da Tijuca, quase Praia da Reserva, zona oeste do Rio de Janeiro. O Ancelotti ainda está por lá, nossa equipe está por lá também para flagrar, fazer a imagem da saída dele, ainda está naquele processo ali alfandegário, de alfândega, checa a mala, checa a documentação, checa passaporte, checa tudo mais. Ancelotti que desembarcou com sua esposa, com sua enteada, com 2 membros da sua comissão técnica e também com o advogado Diego Fernandes, que conduziu toda essa negociação, foi intermediário da CBF lá na Europa, lá em Madrid, nessa negociação em Londres também. Diego Fernandes, inclusive, que foi o responsável por alugar esse jatinho que trouxe Ancelotti, saiu hoje na parte da tarde lá em Madrid, chegando aqui à noite no Brasil. Diego Fernandes fez essa intermediação, contrata esse jatinho, depois a CBF, por contrato também, nesse contrato de intermediação, vai reembolsá-lo nesse valor aí que bate na casa do 1 milhão, e já Ancelotti está chegando por aqui. E sim, tem uma expectativa, tem uma certa expectativa de festa. Eu vou pedir para o nosso Guto Santana, cinegrafista, virar aqui para mostrar um pouco. Cerca de pouco mais de 100 torcedores do já tradicional, já conhecido movimento verde e amarelo fazem uma batucada, fazem uma festa aqui na porta do hotel, tentam começar a fazer ali uma recepção para o que eles chamam de Carlinhos. É isso mesmo, você não entendeu errado não. Ancelotti está sendo chamado pela torcida de Carlinhos. Olelê, olalá, o Carlinhos vem aí, um jeito carinhoso, talvez um pouco de piada, de receber Ancelotti. Carlinhos vem aí e o bicho vai pegar. Cantam eles, vou pedir para o nosso Guto voltar aqui para a gente complementar com as informações. Você pediu a programação. Ancelotti chega por aqui, um processo talvez até um pouco discreto, em que a CBF chamou, vai entrar, não vai ter muito contato lá dentro, pouca gente no saguão do hotel. A gente vai tentar acompanhar por ali onde estamos desde cedo. Depois recebe o presidente, novo presidente, agora eleito, presidente da CBF, Samir Chaldi. Na sequência já se reúne com o Juan, gerente técnico, com o Cícero Souza, também gerente, com o Rodrigo Caetano, coordenador geral de seleções. Eles já estão por aqui e já começam a bater papo, trabalhar. Amanhã pela manhã segue por aqui hospedado o Ancelotti, fecha sua lista, e é exatamente aqui também, nesse hotel, que Ancelotti divulgará sua primeira lista de convidados à frente da seleção brasileira para os jogos do dia 5 e 10 de junho, contra o Equador em Guayaquil, a estreia dia 5 lá no Equador, e dia 10 na Neoquímica Arena, jogo contra o Paraguai. Então essa é a programação do Ancelotti por aqui, segue aqui nesse hotel, está procurando apartamento por aqui, vai ser apartamento, não vai ser casa não. Ele quer um apartamento na beira da praia, gostou desse negócio de Rio de Janeiro, praia, beira da praia, vai ficar por aqui. Mas esta semana, hotel. Domingo que vem, São Paulo, treino no CT do Corinthians. No dia 4, véspera do jogo, embarca para Guayaquil. Dia 5, estreia em Guayaquil, volta. E dia 10, jogo contra o Paraguai na Neoquímica Arena. Esse é o início, muita fumaça por aqui. A fumaça tá boa e o samba tá bom. Se estiver dando para escutar aí, o Biner vai reconhecer que ele entende do riscado. Mas essa é a primeira programação de Ancelotti no Brasil. Já ele tá batendo por aqui e a gente vai acompanhar tudo dentro do Linha de Passe até tempo, dentro do Sport Center, ao longo de toda a programação, rede social da ESPN e no Disney Plus também, William. Boa, Pedrão. Segura o Pedro aí que ele não pode ouvir um samba, viu? Já vai, libera o Pedro aí pra ele sambar um pouquinho com a galera do Movimento Verde e Amarelo aí. Vai gritar que o Carlinhos tá chegando. Vai inteirar lá. É, garoto. Ele volta no Sport Center, hein? Só pra... Aí, imagens aí. O Carlinhos vem aí, o bicho vai pegar. E a gente vai mostrar a coletiva, né, de chegada e também a convocação da seleção brasileira, agora do Carlinhos, amanhã no YouTube, na ESPN, a gente vai estar lá com Linha de Passe, o programa especial a partir das 2 da tarde, não perca, aí ó, 14, boa, tá aí ó, no YouTube da ESPN. Como você acha que vai ficar o Ancelotti após a troca do comando da CBF, chegando aqui chamado de Carlinhos, vai se sentir no vai país, ser né? tudo muito novo pra ele, cara. Ele já foi chamado curioso. de Carlos hoje, pelo novo presidente da CBF. Eu tô curioso para as primeiras coletivas, quando algumas perguntas, algumas colocações, algumas coisas tão normais, corriqueiras para nós, porém não corriqueiras para ele começarem a acontecer. Vai ser divertido, vai ser legal. Quantas vezes ele vai levantar a sobrancelha, né? Pedro Ivo tá chamando? Vai, Pedro Ivo, fala aí mais um pouquinho, manda ver. Rapidinho, porque a gente está acompanhando essa festa aqui, uma festa que de certa forma chama a atenção até da CBF, então o protocolo acabou de mudar, a CBF acaba de nos avisar, não vai ser tão discreto não, a expectativa é que Ancelotti, o novo presidente da CBF, Samir Chaldi, possam vir aqui rapidinho até a grade que separa a torcida da entrada do hotel para fazer uma pequena saudação, essa primeira interação do Ancelotti com a torcida brasileira. Essa é a programação da CBF, que ficou, repito, de certa forma até surpresa, essa, digamos, agenda positiva que vinha sendo
artigo raro por aqui. Eleição hoje mais cedo do Jean Michel, na sede da CBF, a coisa de 3 quilômetros daqui. E à noite, festa da CBF, festa da seleção, festa para chegar do Ancelotti. É novidade esse negócio de agenda positiva por aqui, William. Então a CBF está tentando dar um abraço, fazer um carinho nessa torcida e até mostrar ao Ancelotti essa festa que está sendo feita para ele. Chamei só para registrar aqui. Vão desfilar com o troféu, né, Pedrão? É isso aí, precisa pegar o troféu lá e desfilar com ele, né? Sabe como é que é? Agenda positiva, faz tempo que a gente não ouve falar de agenda positiva por aí. Meu amigo, isso é raro. Valeu, Pedrão, um abraço pra você, meu querido. Te espero aí no Sport Center, hein, durante a nossa programação aí, maravilha. Beijo. E a gente se encontra no Rio essa semana. Vou lá dar minha saudação pro Carlinhos. Vamos voltar a falar de pênaltis? Vamos voltar a falar de pênalti. O pessoal tava bom, tava animado, agora a gente vai ter que voltar pra essa história aqui. Agora é agenda negativa. Agora é agenda negativa. Vamos fazer o seguinte, a gente pode continuar falando do assunto aqui do Boto, também do João Martins, se vocês quiserem dar um plazinho, mas como já está pronta a imagem do Arrascaeta, lá, o áudio do VAR, né, do pênalti no Arrascaeta, vou soltar essa imagem com o áudio do VAR, ainda não ficou pronta do Varela, mas vamos colocar do Arrascaeta para ouvir qual foi a compreensão, o que os caras entenderam. Vamos lá. Pra mim, ele tem contato de gás, só isso que eu vejo. O jogador já abraçou, o jogador abraçou. O impacto a gente não conseguiu medir exatamente. Mas o defensor foi e fez um movimento claro com o braço em direção ao peito do atacante. Abate, te recomendo revisão para possível penal, ok? O impacto, aí você vai me ajudar a avaliar com aquilo que você teve do campo. No entanto, o defensor, o atacante ia passar e ele abriu o braço e interrompendo a passagem do... Interrompendo não, ele abriu o braço contra a passagem do atacante, ok? Eu vou te mostrar. Ok, o jogador pega, puxa pela barriga, ok. O jogador atacante teria toda a condição de ir pra frente e pegar a bola. Para na segurada. O jogador bota o braço. Um pouquinho antes. Pede o atacante, só que me dá um loop maior, me dá em velocidade normal. Sim, vou te dar. Eu já vi o braço, só me dá em velocidade normal. Me dá velocidade de futebol. Dá velocidade de futebol de novo. Tá, vou te dar outro ângulo também, se você precisar. Isso, me dá outro ângulo. Da diagonal. Ok, ele puxa o jogador, isso, velocidade normal, ele impede sim, o jogador teria possibilidade de prosseguir na jogada. Deixa eu ver. Olha lá, botou a mão, sim. Depois o jogador solta as pernas, no entanto, né? No entanto, o braço tá na passagem da corrida. Ok, dá em velocidade normal, só pede velocidade normal, ok? Olha lá, velocidade normal, isso. Dá um loop maior. Ok. Pênalti prudente, jogador puxa de forma prudente, vê a tática. Ok, é promissor. Vou te dar a tática na 1650. Isso. Confirma o número do defensor também. Já. Ele tá segurando e analisa a tática. Isso. Ok. Ok? Pela 8B, tá? Ok, pra mim quando eu toco a decisão, olha lá, ele segura. 26. Ele pede o jogador não é o fato só de segurar, ele impede o jogador de prosseguir. Esse aí é o impacto da sim. Tem o impacto, ele impede o jogador de prosseguir de forma prudente. Ok. Jailson, quem tá na chuva para se molhar? Vamos, bem-vindo. Uma frase nova. Bem-vindo. E nada óbvio. Não é? Eu quero ouvir a sua opinião polêmica. Por que polêmica? Você falou que ia dar uma opinião polêmica do pênalti. Não, então, a questão é a seguinte para mim. Eu não acho nenhum absurdo a penalidade ter sido marcada. Esse é o primeiro ponto. Qual? Essa do Arrascaeta. Eu não acho nenhum absurdo. Só que, aí vou pro segundo e pro terceiro ponto. O segundo ponto é que eu não marcaria. Eu não marcaria o pênalti. Você não condena, mas se a decisão fosse sua, você não daria pênalti. Eu não condeno que a marcação do pênalti, tendo em vista o que acontece no futebol brasileiro, semana após semana, só que pelo impacto é um particular meu, é a minha opinião. Eu não marcaria de acordo com o impacto que foi. Mas eu não acho nenhum absurdo a marcação desse pênalti. Para mim ali, o Arrascaeta realmente ele dribla o Murilo, tem o braço ali do Murilo, óbvio que não vou discutir com a imagem, só que para mim só não era o suficiente para o Arrascaeta, enfim, cair ali e ter a marcação do pênalti. Só que, repito, eu não acho nenhum absurdo esse pênalti ter sido marcado. Você gosta muito de futebol real. É um defeito seu. Ah, é? Sim, porque é óbvio que o Arrascaeta se atirou. Sim. Mas é óbvio que no futebol brasileiro, se houvesse um jeito de medir quantas vezes o jogador se atirou, eu podia seguir no lance sem que fosse prejudicada o seu andamento, porque aqui tem uma segunda questão para mim. É óbvio, como você disse, a gente não vai brigar com a imagem, o Murilo coloca o braço ali. Mas ele não foi prejudicado? Não, sério. Você acha que ele perdeu quantos milésimos de segundo com o braço do Murilo ali para chegar na bola? Segundos suficientes para o Piquerez chegar na cobertura. Então você acha que não houvesse o braço ali, ele teria espaço suficiente para finalizar? Sim. E não haveria cobertura? Tá, bom, então discordamos mais uma vez. Pelo drible,
ele dribla o Murilo, num drible em que o Murilo não tem nenhuma chance de chegar na bola. Olha só, o drible ali, se ele não vai com o braço, ele não chega de jeito nenhum. E o Arrascaeta ali, o próximo toque na bola era a finalização. Sabe o que eu acho? Depois de ver hoje o pênalti marcado para o Grêmio, e aí, muito na teoria do que o André fala, Mais uma polêmica. como compensa reclamar, porque o Grêmio vem reclamando de arbitragens, algumas vezes com razão, outras sem razão nos últimos jogos. Mais uma polêmica. Eu não acho nenhum absurdo também ter sido marcado. Aquele para mim, a escola dinamarquesa não ensinou ao Bright White como cavar um pênalti direito. Tá bom. Aquilo ali pra mim é uma das coisas mais assim, aquele se atirou e aquilo não dá pra marcar. Não, mas vamos voltar aqui. Mas esse lance é muito diferente, Birra. É muito diferente, aquele não dá pra marcar. Esse lance pra mim, acho que dá. vendo como é o futebol brasileiro, e aí eu concordo muito com o que o Jailson disse, a quantidade de vezes em que o jogador não é derrubado, mas é tocado na área e por isso vira pênalti, esse lance tem que ser marcado. Eu acho que não é pênalti no futebol verdadeiro, mas importa o padrão. Então, como o padrão é marcar o pênalti, eu concordo com a marcação do pênalti, mesmo achando que o Arrascaeta se atirou e que ele podia chegar na jogada. Na boa, pra mim, isso é muito pênalti no futebol brasileiro e na Premier League. Porque esse é o lance em que o zagueiro se recusa... Na Premier League tomaria o amarelo. Não, mas o Murilo se recusou... O Arrascaeta. Tudo bem, mas talvez eu entendi também. Eu entendi já. Mas talvez na Premier League o atacante não forçaria essa queda. Mas o Murilo... O Arrascaeta vendeu o pênalti tão bem que ele até grita. Dá pra perceber que ele grita. Só vê a entrevista dele depois do jogo. Mas assim, tirando a parte teatral do Arrascaeta, o Murilo não tinha chance de chegar na bola. Tem contato. Não tem disputa de bola e ele estica o braço depois que o Arrascaeta tinha passado. Deixa eu falar uma coisa sobre o futebol, que não importa... Não foi uma obstrução Ele corre o risco de ter um pênalti que não foi pênalti marcado ao colocar o braço no dedo. O Murilo foi na malandragem. O Murilo foi na malandragem pra mim, que é o seguinte, ele bota o braço pra impedir que o Arrascaeta continuasse o movimento, só que ao mesmo momento que ele bota o braço, ele tira rapidamente e deixa escorregar para não valer que aquilo ali seria o suficiente para Arrascaeta cair. Mas depois que ele faz a falta, ele solta como se não tivesse feito nada. Para mim, o absurdo é o Ramon Abate-Abel, que estava de frente com a velocidade do jogo, não ter marcado, porque ali na minha primeira impressão, vendo o jogo antes de qualquer replay, é de pênalti, porque o drible do Arrascaeta é desconcertante. Porque o árbitro, na cara do lance, vendo o contato, não marcou. Pô, mas aí é normal demais. Aqui, tem o Klaus, não. O árbitro não tinha dado um lance em que o Palmeiras reclamou do Vitor Roque com o Alexandro. E esse, pra mim, um lance bem diferente. Esse não foi nada. Eu não achei nada. Nada. Ali tem mão nas costas, mas sem nenhum impacto e não há drible em velocidade. Do Vitor Roque. Do Vitor Roque. Do Vitor Roque. E aí, por essa reclamação, ele pode ter sido condicionado a tal da lei da compensação. E já tem uma outra questão do Vitor Roque aqui, são lances diferentes. Tem outra questão do Vitor Roque aqui, que eu, enfim, vendo assim os jogos do Palmeiras e tudo mais, é que o Vitor Roque, depois daquele pênalti lá que ele foi contra quem? Aquele pênalti que ele deixou a perna justamente para ser derrubado? São Paulo, que deu. Paulista. Foi no Paulista. Enfim, depois daquele lance e tudo mais, o Vitor Roque ele tem essa tendência a forçar as jogadas. E eu acho que os árbitros já perceberam isso. E aí, tanto que em algumas jogadas hoje, fora da área, até não foi só a área de pênalti. Fora da área, o Vitor Roque forçando um pouco, esperando. Até teve uma hora que ele estava fazendo uma referência, ele não cai. E até o Silas brinca com a gente lá na redação e fala: ô, Vitor Roque, ajuda o árbitro. Mas porque ele tinha caído numa do Léo Ortiz, o Léo Ortiz até reclamou. Exatamente. E é justamente, eu acho que o Vitor Roque já está nesse radar dos árbitros. Que é um cara que a arbitragem vai ter a tendência a não marcar as faltas. Eu acho que é esse ponto do Vitor Roque também. Deixa eu só colocar, a gente conseguiu, chegou a tempo a imagem do lance do Varela. E aí a gente vai ver a imagem. Eu quero passar para você, André, porque você falou que tinha um comentário para fazer, né? Sobre esses lances, né? Sobre esse tipo lance de lance especificamente. Sim. Vamos lá. Temos aí, ô Vini, tá no ponto? Atenção, é o lance do Varela, que gerou o pênalti para o Palmeiras, desperdiçado pelo Piquerez. Vamos lá. Tá, é esse o contato. Ok? Agora me dá a outra. Aqui, ó, pra mim o bloqueio é claro. Só tem que ver se tava dentro ou fora. Pra mim o pé tá sobre a linha e ele tá com a mão à esquerda da linha, então ele tá fora. É só essa que a gente tem? Essa aqui é qual? É a 3B? Pra mim o bloqueio é claro, só achei que está fora. Esse não é o contato ainda, acho que o contato é um pouquinho mais, volta um pouquinho.
Bruno falando, pra mim também o braço dele tá Isso, aí, ó, isso, aqui ele tá aí, tá à esquerda. Só preciso ver se pega na outra mão também, que é a outra mão tá dentro. Não pega, pega só naquela mão e por referência do corpo dele, ele tá fora. Por ser um lance fino, cara, eu poderia te recomendar a revisão direta, mas eu acho que é melhor você dar uma olhada aqui junto comigo pra ficar claro, entendeu? Pra gente mostrar pra fora, revisão pra falta fora, ok? O contato é claro, eu só vou mostrar pra você, eu vou mostrar o corpo dele pra você ter as referências do campo, ok? Ok. Ele tá com o pé direito sobre a linha e o contato e a mão esquerda tá mais pra fora, pelas referências do corpo dele. Certo, mas eu preciso de uma imagem de trás. Vamos fazer 2 imagens. Isso, ó, esse é o contato, ok? Tá. E aí eu vou te dar de novo. A única que a gente tem em perspectiva da linha lateral é aquela outra, ok? Tá, mas isso dá perspectiva da linha lateral. É o mesmo momento, tá? Tá vendo que o pé está sobre a linha e o braço está à esquerda do corpo, entendeu? Ok. Essa é a referência. A referência do pé dele ajuda a gente. O jogador tá dentro. Ele quadra dentro ainda, que tem uma paralaxe aqui. Mas o pé dele tá dentro, o corpo dele tá em linha dentro. Ok. Tá tocando na linha, olha ali. Ó, olha só o pé dele, tá mais dentro da linha, porque tem uma paralaxe, mas o pé dele não tá nem sobre a linha ainda. O pé dele tá em linha, o corpo todo em linha. Ó, essa aqui o pé dele tá dentro, ó, tá vendo aqui, ó, olha aqui, ó, tá borrado, mas tá dentro, o pé dele bem dentro. Tá Ok, está confirmado. Então, aqui a tendência é que esse jogador esteja dentro da área e com o braço sobre a linha. Tá perfeito. Ok. Tá sobre a linha. E aí o pênalti foi marcado, André. Vamos lá, eu quero te ouvir. A gente tem que fazer um break, mas vamos ouvir o André, que ele tinha pedido a palavra aqui. Eu quero falar mais sobre lances dessa natureza do que especificamente sobre este lance, né? Então, quanto ao protocolo do VAR, ele foi observado e cumprido corretamente, né? Sim. O que diz o protocolo? O árbitro tem uma decisão tomada em campo. Se o VAR não tem imagens conclusivas que comprovem que o árbitro errou, a decisão do árbitro mantém-se. E o que ele marcou vai valer. Eu achei que tinha acontecido isso nesse lance. Pois é. Mas não foi. É sobre esse tipo de coisa que eu estou falando, não especificamente sobre esse. Sim. Porque eu também, durante algum momento, essa foi a impressão, né? Que o VAR não tinha uma imagem que fosse conclusiva se o jogador estava dentro ou fora da área. Num lance técnico, puramente, falta de um jogador sobre outro dentro da área, o árbitro, na hora, marca pênalti porque ele entende que houve falta. Se o VAR não consegue provar, porque todo pênalti é revisado, conclusivamente que o árbitro errou, a decisão do árbitro é mantida, o pênalti segue. Nós estamos falando de um lance técnico, interpretação da regra do jogo, falta de um jogador sobre outro. Só que esse tipo de lance ele não é técnico. É um lance, é uma situação de posição. O jogador está dentro ou fora da área. Não é interpretativo. Não há como interpretar, e nem se deveria interpretar. Ou está dentro ou está fora. Se estiver sobre a linha, está dentro, porque a regra do jogo determina isso. Eu não acho, eu não estou fazendo uma crítica a nada, eu estou dizendo que o protocolo poderia ser diferente em relação a esse tipo de lance. Nesse tipo de lance, por se tratar de um pênalti, se a imagem não for conclusiva que o jogador estava dentro da área, não pode ser marcado o pênalti. Concordo. O raciocínio deve ser oposto. Concordo. Porque se trata de uma situação ou está dentro ou fora da área e o pênalti é um lance tão importante que pode mudar o destino de um jogo e que pode mudar o destino de um campeonato, dependendo de como ele acontece, em que tipo de jogo, em que tipo de formato. Mas você acha que mesmo o árbitro tendo marcado no campo? O árbitro não tem... Eu sou capaz de aceitar o erro do árbitro num lance técnico. Eu não sou capaz de aceitar o VAR se comprometer com o erro do árbitro num lance de posição dentro da área ou fora. Mas o VAR não teve imagem. Que o VAR não conseguiu desmentir o árbitro. Então, nesse caso, na dúvida é não pênalti. Na dúvida é contra a decisão do árbitro, não a favor. Para esse tipo de lance. Porque eu acho que é uma questão de imagem. Está dentro ou está fora da área? Não temos como comprovar que estava dentro da área. O que o árbitro marcou? Pênalti? Não. O jogo não pode ser prejudicado dessa maneira. O jogo precisa sobreviver a isso. Então, eu, André, acho que o pênalti não pode ser marcado. Perfeito. O futebol que fez as pessoas se apaixonarem é um futebol com a cultura do jogo muito específica que está sendo implodida, né? Primeiro, o movimento do Varela no lance é um movimento ultranatural.
mas o futebol impede esse movimento, né? Sim. Ele tem que provavelmente aprender a dar um triplo mortal carpado para poder pular com os braços para trás, para conseguir marcar um lance desse. Não tem outro jeito. Mas tá meio alto o braço dele. O Varela pulou assim. Vocês querem que ele calcule os graus em que o braço... Não é calcular, mas é ter o mínimo de cuidado. Ele pulou assim, Ali a questão para mim é dentro ou fora da área. Mas o movimento segunda questão, eu acho que os pênaltis e os cartões vermelhos deveriam ser um pouco mais sagrados no futebol, porque, como disse o André, eles mudam o jogo. Então, na dúvida, para mim, sempre que há uma dúvida, inclusive de lance técnico, para mim, o pênalti nunca deveria ser marcado. Agora, a arbitragem faz o que quiser, porque assim funciona hoje em dia. A gente vai fazer um intervalo aqui no Linha de Passe com uma dica para você. Amanhã, NBA, Playoffs, Divisão Oeste, jogo 4. E você vai acompanhar no Disney Plus de uma maneira diferente. Fala galera, dia 26 vou abrir uma live em casa para acompanhar as finais da conferência da NBA. Somente Disney Plus para fazer isso para meus amigos e também para vocês poderem acompanhar. Então não perca, que vai ter muito react engraçado. Eu vou estar lá com muitos convidados e amigos, tá bom? Um grande abraço, espero que vocês possam curtir. Valeu! Linha de Passe oferecimento. Superbet. Ganhe giros e aposta grátis toda semana. Eu não chegaria onde eu cheguei se não fosse a confiança. 9 peneiras e 9 nãos. Até que o São Paulo apostou em mim. Mas foi graças à confiança de um mestre que eu mudei de posição. Veio a seleção e o único a jogar 3 finais de Copas consecutivas. Eu sou o Cafu e agora eu também jogo no time da Superbet. Confia que aqui é super. Na Superbet, você ganha giros e aposta grátis toda semana. Seja super. Apresentamos o shampoo Control GX para homens. O primeiro shampoo inteligente. Tão inteligente que reduz os grisalhos gradualmente. Quanto mais você usar, menos fios brancos terá. Reduza seus grisalhos gradualmente com Control GX da Grecin. Eu queria migrar a minha empresa para o mercado livre de energia, mas eu não tenho nenhuma referência. Oi, migre com a Engie, que é referência mundial. É mesmo? Claro. Comprar energia da Engie é só vantagem a favor. Sacou? Ó, saquei. Só não sacou que era o Meligene te dando essa dica. Era o Meligene? Pelo visto, não tem mesmo nenhuma referência. No mercado livre de energia, migre com a segurança de quem é referência. Migre com a Engie. Com o cartão Black do Itaú Personalité, você não precisa escolher. Você tem os dois, pontos para usar como quiser e acesso a milhares de salas VIP ao redor do mundo. Pense nisso na hora de escolher o seu banco. Itaú Personalité, sempre em movimento. Qual o segredo para uma linha de salame ser gourmet? Para Seara Gourmet, se for preparado cuidadosamente, é gourmet. Se for maturado por 45 dias, se tiver pimenta importada da Alemanha, aí você pode ter certeza que é gourmet. Linha de salames gourmet, só se for Seara Gourmet. Push that. Pull that. Run that. Pump it. Work that. Push that. Work out, work out, work out. Fã de Esportes, tá aí, ó, desembarque de Ancelotti, o homem chegando já, daqui a pouquinho vai chegar ao hotel, mudou um pouquinho a programação também de acordo com o nosso Pedro Ivan Almeida, porque o pessoal quer ir lá, descobriram, né, que tá tendo uma festa, um movimento, que o clima tá bom, que tá tudo legal, que a agenda é positiva, então vamos lá, vamos levar, vamos junto com o Ancelotti lá, vamos já apresentar o Ancelotti de forma informal nessa noite de domingo, mas lembrando que amanhã
teremos a apresentação dele e também a convocação da seleção brasileira para os 2 próximos jogos pelas eliminatórias da Copa do Mundo contra Equador e Paraguai. Também aproveitando para vender o peixe, tem linha de passe no YouTube para a apresentação e também para a convocação da seleção brasileira amanhã às 14h. Por falar em vender o Peixe ganhou do Vitória 1-0. Vamos ao gol do Guilherme Amado. Vamos lá? Pois é, rapaz, Guilherme Amado, que tinha perdido pênalti no meio da semana, não fazia gol há muito tempo, o torcedor estava enfurecido com o Amado, aí tem essa jogada com o Souza. Foi uma bela jogada. Bela jogada que começa lá com o Gabriel Brazão. Mais uma vez o Souza. E o Brazão sem comentar. Como tá jogando o Brazão? Sério? O Brazão tem sido o melhor jogador do Santos. Hoje de novo foi de novo. Salvou de novo o Brazão. Salvando o Santos rodada após rodada. Souza foi muito bem. Mas o Souza... Baita cruzamento do Souza ali. Não foi só o lance, ele jogou bem o jogo todo. De novo. Inclusive, na frente e também na cobertura. Exatamente. Também foi bem na parte defensiva. E, mais uma vez, o Brazão salvando. O importante para o Santos é o resultado, né? Era um confronto quase que direto nesse momento do campeonato, em zona de rebaixamento, ali parte de baixo da tabela. Como para o Grêmio também, né? Como para o Grêmio também. Foram 2 resultados importantes aí para essas 2 equipes que estão nessa situação difícil nesse momento do campeonato, Birna. Não, perfeito. Nada a acrescentar. Eu sei que o senhor está com pressa para terminar o programa. Faltou não, estou com pressa não. Eu queria te dar uns 2 minutos para falar do Santos, falar do Brazão. O Santos não jogou bem. Foi, em alguns momentos, bombardeado no segundo tempo. Aí aparece o Brazão. Por isso que o Brazão foi novamente dos melhores em campo. Neymar entrou. Né? Uma falta. Não dá para exigir muita coisa ainda. Uma jogada para o Tassiano, que desperdício. Nossa Senhora. O Tassiano devolveu. O Tassiano ficou com medo de fazer alguma coisa melhor, né, com a bola. Inclusive, é uma coisa que acontece com esse time do Santos, principalmente quando o Neymar está em campo. É isso. Que é você ficar com medo de fazer algo que você é pago para fazer, que é jogar a bola. Você devolve a bola pro Neymar. Porque se o Neymar está em campo, é isso. Foi deixa eu devolver a bola pro Neymar. O Tassiano estava sozinho, entrando na cara do gol. O zagueiro do Vitória, malandramente, percebeu que ele ia devolver pro Neymar, já dividiu, esperou um pouco, não deu outra. Ele foi devolver a bola pro Neymar, o zagueiro pegou a bola e saiu. Subiu o som, acabou o programa. Abraço para vocês. Boa semana a todos.